então a nossa ideia é, na continuação nesse estudo, é que possamos realmente nos aprofundar e nunca mais ler o livro de Gênesis da mesma forma, né? Vamos analisar esses versículos a versículos, né? E, e aí você também vai entendendo cada vez mais as palavras em hebraico, analisando aquilo, por que que traduziu dessa forma, né? Eu tenho sido muitas vezes surpreendido, né, de uma maneira muito boa, muito maravilhosa no espírito, por palavras que vão se descortinando à minha frente. Então, seria bom se você pudesse acompanhar. Eu, esses vídeos estão sendo colocados numa playlist lá no YouTube, né? Então, todos têm aí meu WhatsApp aí, se quiser. Se eu não enviar, você pode me pedir, né? Mas está lá, Alexandre Selle, né? Tem essa playlist, tem a playlist do- das regiões celestiais, né? E então prosseguimos. Essa aí é só para quem não está acostumado aí, né? Com os vídeos, né? Então nós estamos na sequência, né? E vamos falar hoje a partir de Gênesis 24. Como este é um capítulo bem grande, eu deixei ele. Nós vamos fazê-lo em partes, né? O capítulo 23 a gente fez inteiro, mas o capítulo 24 nós vamos fazer em partes, né? Então nós vamos caminhando em porções. Estamos nessa porção chamada Haye Sara, né? É a vida de Sara, né? Haye é a vida, né? A vida de Sara. Falamos no capítulo 23 a respeito da morte de Sara, né? Porque a porção se chama Haye Sara, né? Então, como é, é, alguns já conhecem, a Torá de Gênesis ao Deuteronômio, né, os 5 primeiros livros da Escritura, eles são divididos em 54 Torás pelos judeus, né? E aí eles leem semanalmente uma porção da escritura, e quando termina o ano judeu, né, ali por setembro, entre setembro e outubro, o ano hebreu, né, ele termina ali, eles terminam em Deuteronômio, e aí reiniciam no começo do ano com Bereshit, com Gênesis, novamente, semana após semana. Então, todo ano eles leem uma vez a Torá inteira, né? Fora os demais livros, algumas partes dos profetas, mas sempre essas 54 porções, são 54 e não 52, né? Porque as semanas, o ano hebreu, ele é contado de uma maneira um pouquinho diferente do que a nossa, né? Enquanto o nosso calendário é apenas solar, o calendário hebreu ele é solilunar, né? Então ele une, ele é mais lunar do que solar, mas ele é solilunar. E, e, e ele tem uma pequena diferença. Então tem anos que tem 52 semanas, tem anos que tem 54 semanas, tem uma pequena variação, né? E então eles têm porções para o ano mais comprido, né? 54. E quando o ano é mais curto, eles juntam duas porções eles dividem essa porção juntamente com uma, com uma outra porção. Eles dão uma aceleradinha, né? Então nós estamos na porção que é Gênesis capítulo, começou em Gênesis 23, Haye Sará, né? A vida de Sara, e nós vamos ver do capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 21, né? É, e assim, o título que eu dei para essa porção foi Um Pai Busca Esposa para Seu Único Filho, né? Porque não há como a gente fazer uma interpretação, ler a Torá sem fazer uma interpretação profética. Nós que temos o Espírito, né, precisamos entender que a Torá foi a sombra, né, dos bens vindouros, né, mas o corpo era de Cristo.
Então, o corpo como ele sendo o verbo que se fez carne. Ele foi a realização de tudo o que aconteceu de Gênesis até o livro de Malaquias, né? Dos escritos e dos profetas. Se cumpriu em Yeshua HaMashiach, né? Então, esse é um capítulo que nós vamos falar muito sobre isso agora. O tema é Abraham enviando o seu servo, Eliezer, para ir buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Né? E o versículo que o Senhor colocou para mim, né, foi esse de Efésios 5, 25 e 27. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a noiva que o Senhor está preparando, né? Logo, logo estaremos, né, é, com Ele, né, na, nas bodas do Cordeiro. Quer dizer, se fala que é bodas é porque é um casamento, né? Então, as bodas do Cordeiro com a sua noiva, né? Glorioso Deus. Eu não sei se tem alguém com o microfone aberto, você pode desligar o seu microfone, né? A não ser que você queira fazer alguma pergunta, fique livre, né? Para você perguntar, tiver alguma dúvida, né? Se não, no final, você pode também anotar as dúvidas. No final, nós temos um tempo também de perguntas, temos um tempo aí de podermos conversar a respeito daquilo que foi falado, né? Então, você também pode ir anotando tudo, que sempre a dúvida de um ajuda vários, né? Então, se a gente puder responder, será uma honra e um prazer, né? Gênesis 24, 1. E Avraham, velho, entrado em dias. Né? Muito interessante que aí você vai começar a perceber que a tradução ela vai ficar um pouquinho mais dura, né? Porque eu fiz uma tradução bem ao pé da letra, né? Sem muitas firulas, né? E para que você possa, ao longo dos estudos da Torá, você possa perceber a concretez do pensamento hebraico, né? Diferente da nossa língua, que é uma língua muito floreada, como o espanhol, né? Enfim, são línguas que são muito poéticas, assim, não que o hebraico não seja, mas ele não é assim floreado como é o português, né? E ele vai muito direto ao ponto, né? O hebreu ele é muito direto ao ponto. Todas as coisas da nossa fé, da raiz da nossa fé, da nossa emuná, são concretas, né? São direto no ponto, né? E aqui começa, né? Vê Avraham Zaken, né? Vê Avraham Zaken ba Yamim. E Avraham velho entrado em dias, né? Avraham velho entrado em dias. E Yahweh abençoou Avraham em tudo. Uma outra coisa que nós vamos fazer é que sempre que possível eu vou reproduzir na mesma cor, né? Aqui Yahweh deveria ser em roxo, como está aqui em cima, para que você comece a se acostumar também com as letras hebraicas, né? Então sempre que aparecer o nome do Senhor, ele vai estar em roxo, né? O tetagrama, né? As quatro letras do tetagrama, né? Então lembre-se que o hebraico também, para aqueles que não conhecem também, ele é da direita para a esquerda, né? Então, o hebraico é da direita para a esquerda e a tradução normal aqui, como nós estamos acostumados no português. Né? Então, e Avraham velho, entrado em dias, e Yahweh abençoou Avraham em tudo.
Nosso, chegou o fim, né? O Abraham está caminhando para o fim. Ele completou aqui a sua, né, aquilo que ele tinha que fazer. É, ele teve um filho de Sara. Sara, no capítulo anterior, ela morreu e nós vimos como ele compra um campo de Efron, né, ali na região de Hebron, né, a caverna de Macpela, né, onde foram depois enterrados fora Sara e Abraham, foram enterrados também Isaac e Rebeca, Jacó e Léa, e já tinham sido enterrados ali, já tinham sido sepultados ali, não enterrados, né, porque eles ficaram, né, numa caverna, né, Adão e Eva, né? Por isso se chamou Macpelá, a caverna do casal, né? E como Abraham, ao comprar essa caverna, ele ele compra a caverna do casal, né? A caverna de Adão e Eva era algo muito conhecido, né? Muito conhecido, porque ali estavam os pais de toda a humanidade. E Abraão, ao se juntar aos pais de toda a humanidade, ele está sinalizando algo, que ele não é só agora, ele não era só o representante de Deus na terra, né? Como ele tem um filho que agora é a continuação dessa linhagem espiritual messiânica que vai dar origem ao Mashiach, né, ao Cristo, mas também ele é ele é aquele que está sepultado no mesmo lugar que Adão e Eva, né? Os primeiros pais da humanidade. Né? Então, essa figura é uma figura que vai se repetindo nas Escrituras e se completa em Cristo quando ele se torna totalmente homem e totalmente filho de Deus. Né? Então, ele reúne nele tanto céus como terra. Né? E ele tem que vir como homem, porque ele precisa redimir o pecado de Adão, né? Do Adão homem. Né? Então você vai ver isso nos escritos de Paulo o tempo todo. Isso está, né? É uma figura, uma tipologia que está em tudo. Né? E aqui Abraão, ao entrar, ao ser sepultado, né? Futuramente, aqui não é isso que o texto vai falar, né? Mas os patriarcas ali foram sepultados, né? Eles estão, o nosso Pai Celestial está sinalizando algo, né? Que aquele lugar, porque você vai ver também, por exemplo, quando fala nos reis, né? E morreu Davi e foi sepultado, foi ajuntado com seus pais. Né? Isso era uma grande honra ser ajuntado com os seus pais. Os reis que iam mal, eles eram, ou as pessoas que eram más, elas eram sepultadas numa cova coletiva, né? E fez o que era mal perante o Senhor, né? Assim, e até o sepultamento, até a morte acontecia algo ruim, né? Era falado algo ruim dessa pessoa. Então aqui Abraham, quando ele compra esse campo, é a única coisa que ele adquire de possessão na terra prometida. Né? E o Senhor abençoou Abraham em tudo. Né? Isso para nós é uma grande promessa. Quando eu leio isso, eu digo assim: uau, o nosso Pai, que é um abençoador por natureza, ele é o grande abençoador, o nome dele é bênção, né? Essa é a natureza do nosso Pai. Enquanto o Hassatan é um amaldiçoador por natureza, não há nada que ele faça que possa abençoar, porque não existe isso nele. O nosso Pai Celestial, ele é um abençoador por natureza. Né? E aqui um exemplo para nós, para aqueles que seguem a mesma fé que teve Abraão, né? O nosso pai na fé, né? Nós também, o desejo do nosso pai de que nós andemos na mesma fé que teve Abraão, para em tudo sermos também abençoados. Né? E disse Abraão ao servo velho em sua casa. Né? Aqui a gente consegue entender, né, que o servo velho, algumas traduções falam o mais velho em sua casa, mas a tradução é: e disse Abraão ao servo velho em sua casa. Não precisa dizer que ele era o mais velho. A Torá já diz que é o servo velho, está dizendo é aquele que governava, né? Aquele que era o mais experiente, porque esse é o padrão, né? O que governava em tudo
que estava para ele, né? Que era para ele, né? Então, é, 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 quando ele fala aqui, tem uma coisa muito interessante, a questão do servo velho, que é algo que a gente perdeu, né, na nossa cultura, que é o respeito, né, e a admiração pelos, pelos velhos, pelos mais antigos, pelos experientes, né, coisa que o judeu tem até hoje, né. Nem tudo dos judeus é bom, né? Mas isso é algo que na cultura deles é muito forte, muito respeitado. Nem sempre aquele que é considerado um ancião é por causa dos dias, mas é por causa da sua experiência. Às vezes alguém mais jovem, mas que é sábio, é considerado um sábio, né? E aqui ninguém passa um na frente do outro. O mais jovem não tem essa história de se levantar contra o mais velho, contra a autoridade, contra isso. Aqui há uma sequência e padrões hierárquicos em toda a escritura é assim, né? Até o final, nós já vimos isso em Apocalipse, como o Senhor, lá em Apocalipse, até no final, a revelação que o Senhor vai dar para João, diz assim que Deus deu ao seu filho para que passou para um anjo, que o anjo transmitiu a João para ele transmitir aos seus servos, né? Aos servos de Deus, né? Então tem toda uma sequência. Não foi o pai que transmitiu direto para João, né? A revelação do Apocalipse. Deus deu ao seu filho, que deu a um anjo que passou para João, né? Para ele escrever as cartas, as 7 cartas para as igrejas. Então isso é algo inquebrável, ainda que a gente tente modernamente, né, ser contra a autoridade e todas essas coisas. Tem tanta gente que se rebela e se levanta, né? Mas na igreja de Deus continua a mesma coisa, né? Sempre há uma sequência é, de pessoas que vão, né? Os velhos vão morrendo e outros já não são mais tão novos vão assumindo e assim por diante, né? E aqui que governava em tudo que estava para ele. Por que eu coloquei que estava para ele e não o que era dele? Porque assim, frequentemente, quase 100% das vezes, né? E nesse texto aqui, que era para ele, que para ele, né? Que para ele. Em tudo, Becol, Asher Lo, que era para ele, que estava para ele. Não diz tudo que era de Abraão, porque nós não, a Torá sempre nos ensina que nós não possuímos nada, né? Que tudo, não tem nada que é nosso. Tudo é de Deus. Dele é a terra e todos os seus habitantes, né? É, então, o Senhor, quando ele fala que aquilo que era para ele, quer dizer, a casa em que você mora, ela não é tua, ela está para você, né? O carro, eu não tenho um carro meu, né? Ele está para mim. Enquanto o Senhor quiser que eu use, eu, eu eu usarei, né? E assim por diante. Ao nosso Pai não existem limitações de colocar coisas nas nossas mãos, né? Se formos bons mordomos, né? Mas ao mesmo tempo, nada do que a gente chama tudo que é nosso, né? E na verdade nada é nosso. Nos apegamos a muitas coisas como seres humanos e isso frequentemente são pedras de tropeço para nós, né? E continuando, põe-te eu te rogo, tua mão debaixo da minha coxa, né? Isso que a maioria das traduções fala, mas a palavra ali ela fala do órgão sexual, dos testículos, de algo mais íntimo do que a coxa, né? Então é muito interessante que aqui a gente poderia, né? Quando eu falei aqui em casa, né? Para a galera daqui de casa, que Abraão não que o servo não colocou a mão debaixo da coxa, mas segurou nos testículos de Abraão, né? Todo mundo ficou com aquele zoião gigante, né? Porque a gente
custa entender algumas coisas que são da cultura antiga e oriental, né? Do Oriente Médio, do Oriente Longínquo, do Oriente Próximo. Nós, nós, nós custamos isso. A nossa cultura ocidental perdeu, ela se tornou grega e romana, né? Então nós custamos entender uma língua que é falada da direita para a esquerda. Né? Para nós é estranho, soa estranho, mas foi assim que o nosso pai escreveu nas tábuas para Moisés. Foi da direita para a esquerda. Né? Aí, de muitos séculos, milênios para frente, o Senhor, os gregos, que faziam tudo contra Deus, né? Tudo que era de Deus, eles faziam o contrário. E os romanos também, né? Transformaram da esquerda para a direita, né? Logicamente, para ofender, né? Se o Senhor dizia não faça imagem, eles faziam imagem. Se o Senhor falava não coma carne de porco, eles comiam carne de porco, né? E assim por diante. Tudo que era ofensivo à Torá, eles faziam, né? Então, aqui era um sinal de juramento. Colocar as mãos ali, a mão no testículo de Abraão, o servo colocar a mão, era tipo assim, cara, depois que eu coloco a mão no testículo, cara, pô, né? Eu vou fazer qualquer coisa, né, mano? Porque, né? Então era um sinal do juramento, né? Era uma coisa difícil para nós entendermos, mas era próprio da cultura, né? Você vai colocar a mão aqui, você vai jurar, você não fica colocando a mão toda hora lá, né? Mas o servo, a missão dele era tão importante que era necessário quando era um juramento nesse nível, né? E você vai ver aqui para frente que realmente era algo necessário, né? Põe, eu te rogo tua mão debaixo, né, nos meus testículos, e eu te farei jurar em Yahweh, Elohei dos céus, né? Deus dos céus, as traduções falam, né? Aqui nós vamos colocar Elohei dos céus, né? É a mesma palavra Elohim, né? Que está no primeiro versículo de Gênesis, e criou Elohim, né? Os céus e a terra. E aqui Abraão está se remetendo ao Yahweh, né? O tetragrama santo de Deus, o nome santo de Deus, que hoje é chamado pelos judeus de Adonai ou Hashem, né? O nome, né? Hashem, o nome, ou Adonai, né? Meu Senhor, né? Senhor, como está em muitas traduções, né? E fez jurar no nome do Senhor, né? Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para o meu filho das filhas do cananeu, no meio dos quais eu habito. Quer dizer, cara, o meu filho, você não vai tomar uma mulher para ele, né, do meio das cananeias, né? Não vai tomar uma cananeia para o meu filho. Então aqui nós vemos mais um princípio, né, de que um princípio, Gênesis, o livro dos princípios, né? E um livro dos princípios fundamentais, quer dizer, dos princípios, digamos assim, mais radicais, é fundamento, é concretão mesmo. Ele é o que vai sustentar a casa para que ela não seja abalada por ventos, por chuvas, por tempestades, né? Ele é a rocha que é Yeshua, né? Yeshua se torna a Torá viva, né? Então esses princípios, o que, que ele está dizendo? Você não vai arranjar uma esposa para o meu filho que não tenha a mesma fé, que não seja da mesma linhagem, né? Então hoje, né? Depois de centenas e centenas e centenas de anos, né? As pessoas, o crente casa com o descrente, o crente casa com alguém só por aquele amor que tem a ver com paixão, que tem a ver com, nossa, como ele é bonito, nossa, como ela é bonita, como ela o corpão, como ele é fortão, nossa, e sempre pensando primeiramente no visual, né? Primeiro no corpo, depois na alma, por último, depois quando tá tudo arrebentado, a família já tá tudo mal casado, com tudo avacalhado, daí vai buscar a Deus, vai buscar o Espírito. Ou às vezes vai buscar outras coisas, outras coisas esquisitas por aí, né? Mas no espiritual, né? E acaba ficando mais avacalhado ainda,
né? Mas é corpo, alma e espírito. Enquanto que na nossa fé em Deus é espírito, alma e corpo. Abraão está dizendo, tem uma linhagem dos filhos de Shem, um dos 3 filhos de Noé, aquele que recebeu a bênção de Deus ser o Deus deles, da qual Abraão é dessa linhagem, dos filhos de Shem. Então ele diz, você vai buscar, né, lá da minha parentela, né? Esse é o princípio, né? Mas a minha terra e a minha parentela sairás e tomarás mulher para meu filho, para Isaac, né? Para o meu filho, para Isaac, né? Então, ele está deixando muito claro, né? Através desse juramento, ele está fazendo o servo jurar que ele não vai pegar uma mulher qualquer, mas que ele vai até a terra. Abraão não sabe se ele vai viver mais, mas ele está dando ao governante da sua casa, aquele que conhece tudo, que cuida dos animais, que cuida dos servos, né? Porque Abraão, nós já vimos lá atrás, em Gênesis 14, 10 capítulos atrás, né? Nós vimos. Lá nas regiões celestiais, nós vimos que ele tinha pelo menos 380 homens, né? 300 e... quantos mesmo que era? Eu me esqueci aqui dos 318 homens, né? Discipulados na sua casa que saíram à guerra, né? 318 homens que foram criados na sua casa, que estavam prontos para a guerra. Imagina fora as famílias, né? Que estavam ali junto, né? Fora esses homens, mais mulheres e crianças, né? E muito gado. Ele tinha muitos bens, né? Tinha gado bovino, tinha ovinos, tinha camelos, tinha cabras, ele tinha muita coisa. Imagina, era um acampamento muito grande, de muitas tendas. Ele ocupava, era uma cidadela, era uma aldeia, né? Só a população em torno de Abraão, né? E esse servo, Eliezer, era o velho em sua casa. Quer dizer, aquele que estava assim, tipo, né? Cuidando de tudo, a ponto de Abraão dizer: Senhor, quem vai herdar tudo isso? Quem vai? Porque eu não tenho filhos, então vai ficar tudo isso aí para Eliezer, o meu servo mais velho. Então, lá atrás, antes de Abraão ter filhos, ele já estava pensando em deixar tudo para esse servo. Mas esse servo é um servo obediente, que ele é coração de Abraão, né? Ele foi muito bem discipulado por muitos e muitos anos, né? Continuando, né? E disse-lhe seu servo: E se não consentir a mulher para sair após mim e se voltar a esta terra, farei voltar o teu filho à terra a qual você saíste? A qual saíste? Porque a terra de onde Abraão saiu, né? Nós também vimos isso lá no capítulo 12, na porção Lech Lechá, né? O primeiro versículo do capítulo 12, quando o Senhor disse para Abraão, né? Ele ainda não estava na terra de Canaã. E o Senhor disse para ele, depois que morreu o pai dele, né? O Terá, morreu lá com 205 anos, né? E o Senhor disse, Lech Lechá, saia por você, saia para ti, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? E Abraão saiu, entrou na terra de Canaã, obedeceu ao Senhor, como sempre lhe fez, sem pestanejar, sem questionar. Ele simplesmente obedeceu ao Senhor, por isso ele foi esse cara que o Senhor abençoou ele em tudo, porque a obediência de Abraão é impressionante, né? Todas as vezes que o Senhor falou com ele, ele fez sem questionar. As vezes que ele não buscou o Senhor e que não ouviu nada e que tomou atitudes sem ouvir, deram errado, né? Mas todas as vezes que ele ouviu, que o Senhor falou com ele, 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 ele sempre foi bem sucedido em todas as coisas. Isso é um sinal para nós de que nós devemos esperar
até que o Senhor nos ministre. Não podemos sair agindo de qualquer forma, fazendo as coisas. Se nós não temos uma resposta, oremos mais, nos entreguemos mais, até que a Shalom do Senhor venha sobre o nosso coração, né? A Shalom que excede a todo entendimento, né? Guarde nossos corações e nossas mentes no Mashiach Yeshua, né? Em Jesus Cristo, né? Em Cristo Jesus, né? Então, essa Shalom, essa paz que excede a todo entendimento, muito mais do que paz, né? É, é segurança, prosperidade, satisfação, saúde, prosperidade, paz, plenitude, né? Plenitude, essa Shalom que é plenitude, né? Então, o Abraão está buscando isso. Ele está buscando para o seu filho uma mulher que seja de acordo, porque ele sabe da importância que Isaac tem como sendo aquele que é a descendência da qual um dia vai vir o Mashiach, né? Vai sair uma nação, vai sair uma nação grandiosa que vai guardar os mandamentos de Deus, que vai receber a Torá, que a partir de uma dessas tribos, de uma linhagem, vai nascer o Mashiach. E toda essa nação vai guardar essa tribo, vai proteger, vai ter dentro de uma terra com a Torá que vai ser essa cerca protetora, que sempre que eles obedecessem a voz do Senhor, aos mandamentos de Deus, eles estariam protegidos e prosperados o tempo todo, mesmo numa terra que 70% é deserto, a terra de Canaã, né? Mas que o Senhor disse que era uma terra que manava leite e mel. E ela é impressionante essa terra, é uma coisa muito doida. Um dia nós já temos falado um pouquinho sobre isso, mas um dia nós vamos falar só sobre isso, né? Mas aqui ele diz: olha, você vai voltar lá para minha parentela, porque lá está a linhagem, ainda tem uma linhagem lá, a linhagem está lá. Eu sou para estar aqui, na terra, mas a linhagem, os cananeus não podem dar sequência a essa linhagem, porque vai ser uma mistura ruim. Ela tem que ser. Lembra que nós lemos ali no começo que o Senhor vem buscar uma noiva, vem buscar uma igreja sem mácula nem ruga, irrepreensível, sem coisa alguma errada nessa noiva. Isso não mudou de Abraão para hoje o que Paulo está falando ali em Efésios. Não mudou. O Senhor não aceita a mistura, né? Então essa noiva vai ter que ser pura, né? Pura, 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 né? E nós vemos que cada vez foi mais misturando, né? Ali em Josué, depois já vieram os juízes, eles não podiam casar nem com pessoas da nação de Israel, mas que eram de outra tribo, eles não podiam casar, né? Então era um negócio assim para não misturar, eles não podiam casar, né? Então isso foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo cada vez mais, até que hoje só existe, eles só sabem quem são os da tribo de Judá, né? Os da tribo de Judá, alguns acreditam que ainda os levitas, né? Porque e só, né? Essas duas tribos, as outras 10 tribos se perderam, né? Então, é, 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 temos um estudo também só sobre isso, né? Sobre as 10 tribos perdidas, chamadas de as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então, estamos aí jogando algumas coisas aí, né? Você vai pegando isso que aos poucos elas vão se esclarecendo, beleza? Vai guardando as dúvidas aí que aos poucos nós vamos sanando essas dúvidas aí. Continuando, né? É, é, Disse-lhe Abraão: guarde para ti não tornar o meu filho Aleftav para lá, né? Não virar a face do meu filho para lá, né? Então aqui é, é, eu coloquei o Aleph Tav, nós já estudamos ele um pouquinho atrás, né? Nós estudamos isso daqui a respeito de Isaac.
falamos sobre o Aleph Tav, né? Então você pode ver nos vídeos anteriores, vai ter explicações só sobre o Aleph Tav, né? Essa partícula hebraica que poucos falam, chamada de uma partícula intraduzível, mas que na verdade são a primeira e a última letras do alfabeto hebraico, né? A primeira e a última, né? Isso te faz lembrar alguma coisa, né? Quando Yeshua disse: Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, foi traduzido para o grego, né? Mas ele disse, porque ele falava em hebraico e aramaico, ele disse: Eu sou o Aleph Tav, né? Eu sou o princípio e o fim, né? E aqui é muito interessante porque na frase hebraica está, né? Vayomer Elaiv Avraham, e disse-lhe Avraham, Hishamer Lecha, guarde para ti, Pen Tashiv, não tornar Aleftav Beni chamar o meu filho Aleftav para lá. Quer dizer, não leve meu filho Aleftav. Quer dizer, você não vai levar o meu filho. Lembre-se de uma coisa, né? Tudo isso era uma tipologia, né? Era tipologia, né? Abraão aqui está falando como se ele fosse Deus, né? O pai, né? E está falando para o seu servo Eliezer, né? Que significa o meu El é ajuda, né? A minha ajuda é Deus, a minha ajuda é El, né? E que simboliza o Espírito Santo, né? E falando de buscar para um filho. Quem é o filho de Deus? Yeshua, Isaac. Lembra que ele foi amarrado, né? Foi atado naquele monte para ser sacrificado e o Senhor proveu um cordeiro, simbolizando a morte, né, de Yeshua naquela cruz, né? Então, aqui nós vemos uma figura em que todos os participantes dessa figura estão bem definidos. Um pai enviando o seu servo para trazer uma esposa, que é a esposa, né? A igreja, a mulher simbolizando a igreja para o seu filho, né? Uma esposa para o seu filho Isaac, né? O pai, o nosso Pai Celestial, né? Enviando o seu Espírito para para trazer uma esposa agora para o seu filho Yeshua, né, Hamashia. Então ele diz assim: guarde de não tornar o meu filho Aliftav, o meu filho divino, né, para lá. Né? O filho que é essa sequência, né, eterna. Né? E Yahweh, Deus dos céus, Elohei dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que falou para mim, e que jurou para mim, dizendo: para a tua semente darei esta terra. Ele enviará seu mensageiro para a tua face, e tomes mulher para meu filho dali. Então ele enviará seu mensageiro. Quer dizer, Abraão tinha plena consciência de que o Senhor ia enviar o seu mensageiro, né? A palavra é malko aqui em marrom, né? Em hebraico, a palavra malko, que significa literalmente mensageiro, né? Foi traduzido nas nossas Bíblias como anjo, né? Porque é um ser, muitas vezes foi um ser celestial que apareceu, né? Então foi traduzido como anjo, né? No grego, angelos, né? E aqui, mas nem sempre o mensageiro era celestial, às vezes é um mensageiro humano, né? Como por exemplo, Malaquias, né? O profeta Malaquias, o livro de Malaquias, né? Malachi, né? Significa meu mensageiro, né? Não quer dizer que era o nome do profeta era Malachi, né? Mas está dizendo ao meu mensageiro, né, dou esta palavra. Né? Ele está carregando uma palavra. Eu tenho um mensageiro, mas talvez o Senhor não queria dar o nome dele de como tem Amós, Oséias,
Obadias, né? Malachi ele só está chamando de meu mensageiro. Pode ser que havia uma pessoa chamada Malachi, né? E que realmente o profeta nasceu com esse nome, Malachi, meu mensageiro, né? E no nome dele já está o propósito de vida que ele tem, né? Pode ser, né? Ou as duas coisas, né? né? Exatamente as duas coisas, né? Então, isso é muito frequente no hebraico, porque no hebraico todos os nomes têm significados. Todos têm significados, todos eles, todos, absolutamente todos os nomes têm significados. Diferente da nossa cultura ocidental, em que a gente tem que, se você quiser descobrir, você vai ter que pesquisar muito para achar alguns nomes, né? Mas no hebraico os nomes são significados de coisas circunstâncias que acontecem do nome de Deus, sempre tem algo prático e concreto, né? Gênesis 24:8. Se não consentir a mulher para sair após ti, e limpo estará deste meu juramento, né? Então, se não consentir a mulher para sair após você, e limpo estará desse meu juramento. Somente a meu filho Aleftave não tornará para lá. Quer dizer, agora você vê a importância do que o servo vai fazer, né? E por isso que ele vai ter que colocar a mão no testículo do seu senhor, né? Abraão, né? E colocou o servo a sua mão debaixo dos testículos de Abraão, seu senhor, e jurou para ele sobre esta palavra. Você poderia me perguntar, mas Ali, por que que as traduções não colocam, né, como é, né? E por que que a Torá também, assim, em alguns casos, ela, ela usa uma palavra, um eufemismo, né, para minimizar, porque o Senhor sabia que esse é um livro que não é só para adultos, ele não é um livro reservado para adultos. Crianças leem a Torá desde criança, né? E tem coisas que elas não ficam tão na cara, né? Para que não fosse um filme de terror, né? Para criança, tipo assim, e foi lá e arrancou o coração e comeu o coração da pessoa e ofereceu a Satanás, né? Tipo, cara, não tem por que fazer isso. Então, mas nós precisamos entender, né? É o mesmo caso de Noé, né? Que amaldiçoou a Canaã, porque o seu pai Cão viu Noé pelado, né? Não pode, não era isso, era mais profundo do que isso, né? Uma linhagem inteira, um povo inteiro, uma nação, nações inteiras foram amaldiçoadas porque Canaã só viu, porque Ram viu o seu pai Noé nu, né? Não, né? Nós já vimos isso lá em Levíticos capítulo 18 e 19, que a nudez era um relacionamento sexual. Ver a nudez do pai era ter um relacionamento sexual com a mãe, né? Então, mas a Torá não vai falar isso, vai dizer ele viu a nudez, né? Ele vai minimizar, né? Mas o que aconteceu foi muito sério, né? Foi muito mais sério, por isso Canaã foi amaldiçoado. Esse que dá origem a todos os cananeus. Por isso Abraão, sabendo de tudo isso, diz: Você não vai tomar uma mulher cananeia, porque eles são um povo amaldiçoado, né? Então os cananeus eram amaldiçoados, né? A jornada de um servo. E tomou o servo 10 camelos, né? Dos camelos do seu senhor e saiu. Aqui em verde coloquei a palavra camelo, né? Gamal, né? Bem parecido, a nossa palavra camelo saiu da palavra gamal, né? No hebraico. Então já para você começar, já aprender um pouquinho mais do hebraico, né? Gamal, né? Aqui está gamalei, né? O plural ou gamalim, né? De camelos, né? O plural é gamalim, né? E sempre que é im é plural, né? Elohá, Deus. Elohim, deuses, né? Poderes, juízes, né? Então, e tomou o servo 10 camelos, dos camelos do Senhor,
do seu senhor e saiu. E todo o bem, né? Aí você vai ver na sua tradução, está escrito provavelmente todos os bens do seu senhor estavam na sua mão, né? E levantou e saiu a Aram dos dois rios, né? Lá na Mesopotâmia, né? Por isso que a palavra Mesopotâmia, que significa, é uma palavra grega, né? Então a palavra Mesopotâmia, meso, meio, Potâmia de Pótamos, rio, né? Então, no meio dos rios, a cidade de Nahor, que era o seu irmão, né? O irmão de Abraão, que ficou lá. Então, a cidade já estava conhecida como a cidade de Nahor, né? Então, seu irmão ficou lá em Harã, né? Da onde Abraão saiu, e o seu irmão veio um pouquinho depois, e esse um pouquinho depois ele já conseguiu construir um grande patrimônio a ponto da cidade se chamar a cidade de Nahor, né? Ou a cidade onde Nahor morava, mas era algo muito grande, né? Nós vamos ver que eles eram também se tornaram riquíssimos, né? Depois um dos filhos de Nahor, né, é Betuel, e o Betuel tem o seu filho Labão junto com Rivca, Rebeca, né? Então aqui tomou os servos 10 camelos, né, do seu senhor e saiu. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que eu gostaria que você visualizasse, ele está saindo com 10 camelos, não apenas com 10 camelos, porque esses 10 camelos, ele está saindo com 10 camelos e também com servos, com outros servos. Ele vai fazer uma viagem muito grande, precisa de comida para os camelos, precisa de comida para os servos. Ele não vai ficar à mercê, levando sozinho 10 camelos. Ele está levando o dote, que era um grande dote para esta mulher que virá a ser, né, que ele vai pagar para o pai desta mulher, né, que vai ser a esposa de Isaac. Então, tem comida, tem água, tem comida para os camelos, comida para eles, roupas, tendas, né? Então eles estão saindo em 10 camelos com servos, né, para uma viagem que pode se tornar perigosa, porque você vai ver no mapa como foi cumprida essa viagem, né? E aqui ele diz assim, e todo o bem, né? Todos os bens, né? O original é Vekal Tov, né? Tov, bom, né? E Vekal, e tudo, e todo, e todo, e tudo bom, e tudo que é bom, né? A Torá, as traduções falam em todos os bens, né? Obviamente aqui que Eliezer não está levando todos os bens de Abraão. Ele está levando apenas 10 camelos com alguns bens, né? Com prata, ouro, né? Pedras preciosas, que era a moeda corrente da época, né? A prata, o ouro, né? Ele não está levando todos os bens porque Abraão era riquíssimo, riquíssimo. Todos os bens seriam todo gado, todo. O que então Eliezer está levando? Ele está na sua mão, ele tem guardado entre ele, né, um inventário de tudo que Abraão tem. Porque ele vai levar lá e ele vai mostrar o quanto Abraão é riquíssimo, né? O quanto são os bens de Abraão para o pai da moça, né? E dizer assim, olha, eu não vou levar sua filha para um lugar qualquer, né? Eu estou levando ela e meu senhor é muito rico, né? E sua filha vai casar com o filho dele, que é o único herdeiro de tudo, né? Ele é o único herdeiro de tudo, né? Então, o nosso pai, né? E eu acho muito interessante que ele tomou 10 camelos, né? O camelo era o mamífero era o animal mais valioso da antiguidade, né? Mais valioso de toda a antiguidade. Então, por que 10 camelos, né? É como se fosse 10% novamente, né? Sempre aparecendo esse número que fala de um estabelecimento, né? De algo, o número 10 tem a ver com redenção também, né? Então, ele pega 10 camelos, e eu gosto do 10 quando ele tem a ver com aquilo que Abraão fez para Melquisedeque, dando o dízimo, né, de todos os seus bens, porque Paulo fala para nós que o Senhor
quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos, quando nós recebemos a salvação de Yeshua nas nossas vidas, a salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas, ele nos enviou o seu Espírito como penhor, né? Como penhor dos bens vindouros, como penhor da vida vindoura, da vida eterna. Então, o penhor, o que que é? É você deixar uma parte como garantia de que você vai vir e vai trazer o resto, de que você vai pagar tudo. Então você paga uma parte, você diz assim: olha, a terra já é minha e eu já estou te dando aqui 10% dela como penhor, né? Ou estou deixando isso como garantia de que eu vou vir buscar aquilo que eu comprei de você, né? É, e o penhor é mais da mesma coisa, né? Você deixa uma garantia, você vai pagar, se você paga, se o negócio vale 1.000, você deixou 100, né? Mas depois você vai vir e vai trazer os outros 900 para completar isso, né? Para resgatar a totalidade daquilo. Assim também, né? Pense no momento mais maravilhoso da sua vida no espírito, né? Pensa que isso é apenas uma gota daquilo que o Senhor vai nos dar na totalidade, né? Na sua plenitude, né? Então, é essa vida no Espírito. Ele nos deixou do seu Espírito. A vida no Espírito realizou muita coisa, queridos. Muitas maravilhas. Foi a vida do Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, né? No Espírito, até a sombra dos apóstolos curava, né? No Espírito, Yeshua andou sobre as águas. No Espírito, aconteceu milhões, tudo que se pensar, né? Nos atos dos apóstolos, não era atos dos apóstolos, eram as atitudes, os atos do Espírito Santo, né? Realizando maravilhas. Felipe correndo ao lado da carruagem, ele correu tanto, cara, que, que depois de pregar para o eunuco, ele foi e batizar o eunuco, ele foi arrebatado e foi levado até Samaria, né? Então, o Espírito de Deus, né, que está em nós vai ser na totalidade, na plenitude. No Espírito, Estevão morreu apedrejado, não sentindo dores, gritando de dores. Ele morreu apedrejado glorificando a Deus, só vendo na sua frente o Filho do Homem ao pé, de pé ao lado do Pai, né? Então, o Espírito de Deus, cara, quanto mais do Espírito você tem, quanto mais você se abre, quanto mais você se entrega, cara, mais você tem desta vida maravilhosa, infindável. Não acaba, não acaba, não acaba nunca, não tem limitação, não tem uma medida que vai até ali e acabou. Ela é infinita, né? Nós vamos realmente navegar nas águas do Espírito, como diz aquela canção antiga, né? Eu navegarei, né, no oceano do Espírito, né? E ali adorarei ao Deus do meu amor. Então, é, cara, isso é essa vida no espírito. Esse Eliezer, ele está indo como esse servo obediente que está levando o coração do seu senhor na mão, né? Dos seus dois senhores, do pai e do filho, né? Para trazer uma noiva para o filho. E não há limitações. Abraão não é um sovina, não é um mão fechada. Ele tá confiando nesse servo, e ele confia nesse servo, e ele está mandando muita coisa nessa caravana. Ele está mandando muita coisa. Ele vai fazer brilhar os olhos de quem vê essa caravana. Então tem servos, tem gente para proteger, tem comida, tem camelos, tem, né? Tá tudo organizado essa viagem, né? E esta viagem não é uma viagem curta. Se Abraão, que voltou a morar ali, né, em Hebron, né? Se é deste lugar que ele saiu ali nos Carvalhais de Manre, aonde ele voltou a habitar, né? Depois da morte de Sara, né? Essa viagem é uma viagem que tem cerca entre 950 e 1.000 quilômetros, talvez até um pouco mais, porque isso nós estamos falando aí em linha reta, né? Então você veja, são 1.000 quilômetros,
né? Parando de lugar em lugar, se estabelecendo, andando todo dia. Não sei se armavam tendas todos os dias ou se dormiam apenas ao redor de uma fogueira, né? Com os camelos em volta, né? Mas aí, né? Quanto que anda, né? Uma caravana dessa, né? 30, 40 quilômetros por dia no calor, né? Então, imagina quanto tempo aí eles levaram, né? Cerca aí se fosse 40 quilômetros por dia, são 400 quilômetros a cada 10 dias, né? Então aí deu no mínimo um mês de viagem, né? Para chegar em Arã. E ajoelhou os camelos fora da cidade. Quer dizer, agora ele chegou lá. Ele chegou, né? Depois de um mês aí, 950 quilômetros, ele ajoelhou os camelos fora da cidade, no poço de águas, à hora do entardecer, na mistura, no Erev, né? A hora de sair para tirar água. Então aqui nós temos algumas palavras interessantes, que a primeira palavra é va'ivarecha, ivarech, né? A mesma palavra para abençoar, barach, é a palavra no seu original no hebraico mais antigo, ela é ajoelhar, né? Também já falamos sobre isso em alguns vídeos, em algum vídeo antigo, né? Que a palavra abençoar, ela tem o sentido de ajoelhar, como um pai que se ajoelha diante de uma criança com a mão cheia de bênçãos, né? Então, ele se abaixa para olhar nos olhos da criança, abraçá-la e declarar sobre ela uma, uma, palavras de afeto, palavras de amor, de cuidado, de carinho, né? De pertencimento e com a mão sempre cheias de bens. Né? Isso é o significado que é o que o nosso Pai faz conosco. Né? Aqui então a palavra ele ajoelhou os camelos fora da cidade, no poço de águas, à hora do entardecer. A palavra entardecer, erev, é a palavra que como se fala boa tarde, né? Em hebraico, erev tov, né? Boa tarde. Tov, bom, erev, a tarde. É o momento, é a palavra no seu original, significa mistura. É a hora em que está passando de dia para noite, né? Que já não sabe mais se é dia, se é noite, significa mistura, né? A hora de sair para tirar água. Por que era na mistura? Porque era o momento menos quente do dia, né? O momento mais fresco. Então, assim, quando começava a baixar o sol, as mulheres saíam para tirar água, né? Então, os camelos aí ajoelhados, né? Um símbolo do que o nosso Pai, que é extremamente humilde, ele é assim, Yeshua, o seu filho, na sua maior humildade, desceu, né? O filho desceu à terra, né? Mesmo sendo igual a Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas se fez em forma de homem, de servo, né? Então tende vós o mesmo sentimento que houve no Mashiach Yeshua, em Cristo Jesus, né? Que não que não tomou isso como usurpação, mas se fez em forma de servo, né? Quer dizer que o se abaixar para abençoar, o diminuir, muitas vezes, né? A gente conversa coisas assim que às vezes a gente fala assim, né? Putz, cara, às vezes tá sem paciência com alguma coisa, né? De falar com uma pessoa que não entende ou com algo que você tem que repetir as mesmas coisas, mas o Senhor fez isso conosco o tempo todo, né? Imagina, ele desceu cheio da glória, com aquele entendimento poderoso, cheio do Espírito, e ele falava com a criança, falava com o adolescente, falava com o adulto, falava com o fariseu, falava com o erudito, falava com o que não entendia nada, né? E com todos, para todos ele tinha uma palavra especial, né? Ele tinha uma palavra certa, mesmo que muitas vezes dolorosa, né? Mas ele sempre tinha a palavra amorosa, né? E a palavra certa, né? E disse o servo, Yahweh, Elohei do meu senhor Abraão, rogo encontrar a face do dia, quer dizer, hoje. Você vê esse é um outro
hebraísmo, né? A face do dia, né? Eu rogo encontrar. Ele só orou isso, né? Ele orou só isso. Ele disse: rogo encontrar, porque ele já sabia que o Senhor sabia, né? Que Deus sabia qual era a missão que ele estava indo lá fazer, né? Porque Isaac nunca ia ter uma descendência se não tivesse uma esposa, né? E ele sabia, né? Por isso ele cita o Deus do meu senhor Abraão. Quer dizer, o Senhor, eu tenho visto tudo que Deus tem feito na vida do meu senhor Abraão. Então eu só peço uma coisa: rogo encontrar hoje, né? E faz bondade. A palavra aqui é a palavra hesed, aqui embaixo em vermelho, né? A palavra traduzida até hoje como graça, né? Ela é uma palavra que no seu original fala de bondade, né? De baixar a cabeça, como alguém que reverencia. Tá aí também tem a ver com esse barar, com esse ajoelhar, né? O Senhor olhando, baixando, virando o pescoço para baixo para nos olhar, né? Ou como alguém que está se abaixando dizendo: cara, eu estou assentindo com isso que você está pedindo, né? Ele diz: faça bondade com meu senhor Abraão. Então eu rogo encontrar. Ele também ora, porque ele aprendeu com o seu Senhor, né? E eis que estou de pé sobre a fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Ele está do lado da fonte. E as filhas dos homens. Por que as filhas dos homens? Porque isso era um atributo das mulheres. As mulheres saíam para buscar água, né? Elas iam na fonte, iam no poço e elas tiravam água e levavam para casa, né? O homem estava lá arando a terra, carregando pedra, levantando muro, enfim. E as mulheres, elas tinham essa coisa de trazer a água para casa, né? Às vezes caminhavam muitos quilômetros, né? Em alguns casos, né? Assim como era e ainda em muitos lugares do Nordeste, né? Assim, às vezes caminham quilômetros para buscar e trazem na cabeça, trazem, né? Com uma madeira nas costas e um balde de cada lado, né? Então elas saíam para tirar água nesse momento que era um momento de mais em que o sol não estava tão forte, né? Então eram as mulheres que faziam isso. E ele estava ali, ele chegou na fonte de água. E a oração dele é muito interessante, porque ele prova essa questão, ele diz assim, ele põe algumas coisas na sua oração para que o Senhor responda e ele saiba que é isso, né? E ele diz: "E será a jovem que eu disser a ela: vira teu cântaro e beberei, e ela disser: bebe, e também aos teus camelos darei de beber, será ela a certa para teu servo, para Isaque, e em ela saberei que fizeste bondade para com o meu Senhor. Então eu saberei que ela é a certa para o teu servo, para Isaque, né? Eu saberei e em ela eu saberei que você fez bondade para com Abraão, com o meu Senhor, com Isaque, com o meu Senhor, né? Então o que ele pediu? Que não só ela desse de beber, porque o cântaro, eu imagino que assim, e esse não era um poço em que ela levantava água, dá a entender que era como se fosse uma cisterna em que você descia umas escadinhas e ia até lá no fundo, pegava a água e subia novamente com o cântaro, né? O cântaro é de barro, ele já não é leve, né? Imagino que deveria ter no máximo 15 litros, né? É difícil de saber, né? Porque um balde nosso aqui tem uma média de 15 litros, alguns um pouquinho menos, outros vão até 20 litros, né? Outros até mais, mas no geral, assim, 20 litros já é algo bem pesado para nós, né? Então eu imagino que o cântaro deveria ter entre 10 e 15 litros, né? Para que a viagem também não fosse assim um cântarozinho. Ela tinha que levar para casa, né? Fazer comida, lavar pés, lavar mãos, né? Então eu imagino que uns 15 litros de água era algo que uma mulher poderia carregar. Elas já estavam acostumadas desde bem novas a fazerem isso, né? Aqui Rivka, né? Rebeca tem
Acredita-se, a maioria dos estudiosos, que ela tem uns 13 anos, né? Então, ela era bem nova, algo também que tem a ver com a cultura, né? Elas casavam muito cedo, né? Então, aqui, e ele diz que ela, não só ela dê a mim de beber, mas ela diga: aos teus camelos darei de beber. Eu espero que você já esteja formando, já esteja pensando o que eu quero que você, né, que você pense, que você imagine aí, né? a- Aos teus camelos eu darei de beber, né? Não é uma coisa fácil, né? O que faz uma noiva digna, né? Nós sabemos que ela era uma noiva digna, né? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rívica, a que pega com um laço, que havia nascido a Betuel, filho de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. Então ele acabou de orar e saiu, a Rebeca saiu, né? Saiu com o cântaro sobre o ombro. Saiu da onde? Da fonte. Ela já estava saindo lá de dentro da fonte, né? E a donzela, muito formosa à vista, virgem, Naar, né? Naar, Naará, Betulá, uma virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Aqui eu queria dar uma paradinha porque, né, impressionante como esse servo não perde tempo. Ele orou, ele colocou diante de Deus, ele reconhece o Deus de Abraão como o Deus poderoso que fez muitas e muitas coisas na vida de Abraão, e agora ele não perde tempo também. Ele orou, ele fez essa oração e ele agora ele sai ao encontro, porque ele não tem muito tempo. Elas também estão ali, mas logo ela sai da fonte e já está indo para casa. E assim que ele sai, ela tem que ir para casa. Estão esperando ela, a família está esperando. Tem que fazer comida, tem que lavar os pés do irmão, dos irmãos, do pai, né? Que vão chegar tudo sujo, né? Do trabalho, né? Ela disse, imediatamente, ela não titubeia: bebe, meu senhor. Quer dizer, ela não diz: nossa, o cara vai beber, vai lavar a cabeça, vai lavar as mãos, vai aqui fazer um monte de coisa, vai gastar a minha água, né? Eu vou ter que descer e pegar de novo. Não, ela diz: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água. Desceu todas as escadinhas, foi até lá e trouxe mais água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Quer dizer, na verdade, a oração aqui já estava respondida, né? Mas ele queria saber até quando, ele queria ter essa totalidade. Quando que ele soube dessa totalidade? Nós vamos ver agora, né? Eu peguei algumas imagens aqui, né? Não sei se o servo talvez estivesse mais como esta figura, né? Mas olha o tamanho do cântaro que esta mulher está carregando. Esse é um cântaro aí de 20 litros, né? Tem mais de 15, hein, né? E ele está bebendo, está muito cansado, né? Mas ele está bebendo. E aqui nós temos uma outra figura que nós vemos aqui o servo mais bem arrumado, né? Como realmente um representante, provavelmente, de Abraão, né? Como aquele que governa a casa de Abraão estaria, né? Talvez entre essas duas figuras aqui ele estaria, né? Também, né? E uma coisa me chama a atenção.
né, que Rebeca talvez também tenha visto esse homem como um homem rico, né? E ela talvez olhou isso, talvez disse assim, uau, né, cara, o cara chegou aqui, um cara bem vestido, um cara distinto, né, um senhor, um velho distinto, né, e ele não vai conseguir tirar isso daqui. E ela o respeitou e ela o serviu, ainda que talvez ela também tenha olhado pensando em alguma coisa, né, tipo, uau, será que ele tem alguma coisa? Pode me dar uma pulseira, alguma coisa, né? Porque de boba ninguém tinha, as pessoas são assim desde que o mundo é mundo, né? Nós vamos ver na semana que vem a continuação, né, dessa história quando ele vai na casa daí de Betuel falar com o pai de Rebeca, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria um pouco falar sobre essa questão do camelo e dessa serva digna, né? Que não foi uma tarefa fácil para esta Rebeca, né? Esta, né? Um camelo, ele é de mais ou menos uns 500 quilos, ele consegue beber entre 150 e 200 litros de água em 3 minutos, né? De uma só vez, né? E depois disso ficar sem beber por durante 5 a 7 dias. Pensa, um camelo de 500 quilos, que é o peso que um camelo normal tem camelos mais pesados do que isso, mas ele consegue beber, quer dizer, um camelo normal consegue beber entre 150 e 200 litros de água. Nós vamos aqui, não vamos dizer que ele bebeu 200, cada camelo bebeu 200, mas se um camelo que bebesse 150 litros de água, seriam 1.500 litros, cara, né? Mas vamos dizer que esses camelos não já estavam assim, já tinham bebido, né? Já tinham parado um pouquinho antes, talvez já tinham bebido um pouco mais, e eles vão beber metade disso, um pouquinho menos da metade, 70 litros. Bem, nós vamos colocar acho, talvez o mínimo aqui, né? 70 litros que cada camelo bebeu. De 200 que eles podiam beber, 70. Eles beberam 700 litros os 10 camelos, né? Se nós dividirmos 700 litros por 15 litros que cabia no cântaro, né? Seriam 46 vezes e meia, né? As vezes que ela teve que descer naquela cisterna para trazer água para todos os camelos, né? Lembra que ainda tinha os servos lá, né? Que não fala no texto, mas tinha os servos também iam beber, né? Então, mas ela, vamos dizer que ela só fez, que ela fez isso para os camelos, né? Só fez isso, né? Ela desceu mais de 40 vezes para dar água para aqueles camelos, né? Ele ficou esperando ela terminar, né? Esta serva, né? Que eu imagino, cara, que uma das coisas que a torna digna, que a Torá faz ela se tornar digna, é que ela é uma serva. Que a igreja, essa noiva de Yeshua, que o Espírito que o Espírito está adornando, né? Está limpando, está tornando pura, sem mácula nem mancha, ela dá de beber aos camelos de do pai de Abraão, do filho. Ela dá de beber aos camelos. Ela descedenta, né? Ela serve. Ela não, ela não segura as suas forças até que esses camelos, símbolos de ministérios também, né? Porque todo eu sempre digo isso quando uma pessoa sonha, né, com um carro, que ela está num carro, que ela trocou de carro, que ela está de bicicleta, de moto, de avião, do que quer que seja, que isso são símbolos ministeriais, são símbolos de serviço, de carregar coisas, de levar de um lugar ao outro, né? Então, assim eram os camelos, que eram os animais mais fantásticos do Oriente Antigo, e até hoje são extremamente valiosos, são muito usados ainda, né? No mundo árabe, nos desertos, são muito usados, muito, 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 muito usados, né?
Então, para você ver assim o quanto ela não se limitou a isso, né? Ela foi e serviu e já de cara ele descobriu essa mulher, né? Já de cara ele descobriu essa mulher. Nós vamos continuar vendo essa história na semana que vem, né? Na continuação desse capítulo, né? E eu gostaria só de que nós pudéssemos lembrar que nosso Senhor, né? Lembrando que a Torá sempre era um símbolo dos bens vindouros, né? Que um dia nosso Senhor Yeshua também conversou com uma mulher, né? Em um poço. Nesse caso foi ao meio-dia, né? Uma mulher, uma mulher samaritana ao meio-dia, porque ela não saía no horário da tarde juntamente com as outras mulheres, aquelas mulheres judias que saíam nesse horário, né, as hebreias. Ela não saía no horário ao entardecer, no horário da mistura, no horário do frescor do dia, porque ela era uma mulher samaritana, né? E os samaritanos não se davam bem com os hebreus, né, e vice-versa. E ela sai naquele dia ao meio-dia, como ela faz comumente para tirar a água com o seu cântaro. E quando ela chega na fonte, né, diz João capítulo 4, versículo 1 ao 8, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que João mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Guarde isso. Era-lhe necessário. Porque, na verdade, não era necessário. Os judeus tinham uma rota alternativa para passar e não entrar em Samaria, porque Samaria era terra de samaritanos, né? E eles não entravam nessa terra porque era muito hostil. Um era hostil com o outro. Os samaritanos também não entravam na terra dos judeus porque eles eram hostilizados, né? Inclusive, a palavra samaritano, como fala o Evangelho de João, era usada como xingamento, né? Seu samaritano, né? Falavam, quando chamavam um judeu de samaritano, era tipo um xingamento, né? E então, mas o Senhor aqui diz, João fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Fico imaginando Yeshua dizendo assim: me é necessário passar por Samaria. Os discípulos dizendo: Senhor, tem certeza? Nós vamos ser hostilizados. Mas era necessário entrar num lugar onde os judeus não gostavam de passar, não queriam entrar, e os samaritanos não gostavam que os judeus passassem. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, da herança que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, né? Quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yeshua: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Muito interessante que enquanto os discípulos saem, ele sabe que ele tem um encontro com uma mulher samaritana, né? Ele espera os discípulos irem, né? E aí a mulher chega. Ele chega no horário certo, porque ele nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa, ele sempre chega na hora certa, na minha e na sua vida. Ele nunca se atrasa, nunca. Ele sempre chega na hora certa, né? E os discípulos saíram porque se vissem ela chegando, já ia rolar aquela encrenca. Então saiba que muitas vezes aquilo que você tem que fazer independente, sabe? Muitas coisas, às vezes tem uma pessoa, você vai orar por alguém depois do culto, né? Ou na rua, ou o Senhor te fala para fazer algo que aos olhos humanos vai parecer algo vergonhoso, feio, ou que pessoas vão encarar você, né? Vamos dizer assim, porra, o que você estava fazendo sentado no boteco, né? E o Senhor tinha mandado você fazer, né?
Então você veja, ele metia a mão no prato com a prostituta, né? Se eu meter a mão no prato com a prostituta, cara, minha mulher vai ficar com a cara amarrada, velho, né? A gente está acostumado a lidar com essas coisas, né? Com mendigo, enfim, com qualquer coisa. As pessoas encrencam com qualquer coisa. O irmão veio da igreja de bermuda, né? E o Senhor não está nem aí para essas coisas. Ele fazia o que ele via o pai fazer. E o pai estava passando por Samaria, né? Que era uma cidade que muitas vezes, quando ele enviou os 70, ele disse: não entreis em Samaria. E agora ele mesmo estava entrando em Samaria e iria conversar com uma mulher. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Yeshua respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? E Yeshua respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Porque a leitura que Yeshua está fazendo, ele está transformando aquilo que era uma conversa física, ele está tirando do físico para o espiritual. Ele está usando todo o poço como uma figura, como uma tipologia, para ensinar essa mulher as coisas espirituais. Assim, é isso que temos pretendido nesses dias, irmãos, amados, queridos, né? Que nós possamos fazer essa leitura. Assim como aquele servo, Eliezer, chegou para aquela mulher e disse: dá-me de beber. E Yeshua também disse para essa mulher, e ele disse: dá-me de beber. O que ele queria dela? Dá-me de beber da tua vida, do teu interior. Muitas vezes o Senhor está como nessa foto, né? Como nessa pintura, com a mão assim, dizendo para você: dá-me de beber. Mas como que você dá de beber ao Senhor que tem tudo? Como é que você descedenta aquele que é fonte das águas da vida, né? Como que você dá? Se derramando diante dele, dando do teu coração. Ele quer beber da fonte do teu coração, das tuas angústias. Ele quer beber porque nele, as águas amargas, ele é aquele que foi pendurado no madeiro. Quando ele joga essa madeira na água amarga, ela fica doce. Muitos não falam, acham que não pode se abrir com o Senhor, não pode chorar, não pode falar palavrão na sua oração, mas o Senhor diz que a palavra, antes mesmo de chegar à tua língua, ele já sabe, já a conhece toda. Ele sabe que o teu coração está odiando o teu vizinho, teu pai, tua mãe, teu filho, o professor, né, a tua mulher, o teu marido, né? Ele sabe disso tudo. Ele quer ver essas coisas derramadas para que o teu interior fluam rios de águas vivas, porque ele quer destapar essas fontes, ele quer purificar essa água, mas você precisa deixar essa maldita religião da oração que é só daquele jeitinho, que não pode falar desse jeito, que tem que dizer com as palavras certas, sempre tem que ser aquela oração com as palavras da Bíblia, né? E não, 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 não. Ele quer do seu coração, ele quer de tudo que é teu.
Não é, você nunca vai encher o saco do Senhor de tanto falar. Ele não se cansa. Ele não é homem para que se canse, né? Então se entregar totalmente a ele, de todo o coração, todos os dias, né? É algo, cara, que vai destapar. Todos sabem, cara, que tenha nos acompanhado o quanto eu gosto dessa figura do poço, de desentulharmos os poços, daquilo que ele já fez nas nossas vidas, dos poços que você cavou nele. Né, que ele disse: olha, isso é um poço, eu estou te levando por um caminho que você vai descer bastante até encontrar água, né? E você encontrou, e você passou por dificuldades na sua vida, e você passou pelos processos, mas depois vieram os filisteus, veio o mundo, cara, e tapou, entulhou os poços, contaminou os teus poços. Chegou a hora de você desentulhar esses poços. Nós estamos muito próximos do fim. É tempo de uma igreja sem mácula, nem ruga, nem mancha, que está completamente entregue ao Espírito Santo de Deus, a esse servo que dá de beber aos camelos do Senhor. Dê de beber. Não retenhas, não retenha tuas forças. Não ache que a água é só para você, só para tua família. Essa mulher está prestes a deixar toda a sua família para ir morar 1.000 quilômetros longe. Não era um lugar que dava para voltar toda hora. Talvez ela nunca mais viu o seu pai e seus irmãos, né? Ela nunca mais viu, a Escritura fala que ela nunca mais viu, por um caminho mais elevado, por algo mais alto, né? Deixa a tua terra, casa de teu pai, a tua parentela. Ela está prestes a fazer o que o patriarca Abraão fez, para ser um útero fértil, para um útero que vai dar origem a continuação da linhagem mais santa, mais preciosa, mais maravilhosa da história. E o seu nome se chamará Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, que possamos ser essa noiva, Rebeca, que possamos ser ainda mais ainda, né? Porque nós somos muito mais como essa samaritana que já teve 5 maridos e nenhum deles era verdadeiramente o seu marido. Nós já tivemos muitos pseudo-avivamentos, já passamos por muitas denominações, já passamos por muitas religiões, já tivemos até a nossa própria religião. Mas agora chegou o tempo de termos uma única ligação com aquele que é a própria vida eterna, que não fundou uma religião. Ele é a própria vida encarnada. Eu te abençoo para que algo no seu interior seja mudado, seja trocado, que a Shalom de Deus, do Pai, do Filho, a vida profunda, a água do Espírito, o mover do Espírito, o Ruach HaKodesh, o mover santo de Deus, seja sobre sua vida, te levando a entregar-se totalmente aos pés de Yeshua, como esta mulher, que logo depois de entender tudo, trouxe a cidade aos pés de Yeshua, essa noiva, essa igreja podre, que era uma mulher podre, que foi completamente restaurada quando se encontrou com o Senhor. Glórias a Deus. Encerramos esse vídeo aqui, que você possa, se tiver dúvidas, né, fique à vontade